Boa, tá aí, ó. A gente vai ver como é que ele entrou com essa equipe e as mudanças que ele fez. As mudanças que ele faz ao longo do jogo Três são... zagueiros agora. ele tira o Gustavo Henrique para colocar o Felipe Luiz, né? Aí tem ali depois o Everton Ribeiro pelo René, entra o Diego no segundo tempo no lugar do João Gomes, o Marinho no lugar do Vitinho e depois, quando sai o Léo Pereira, entra o Pedro. E aí, Zé, já me preocupou aqui um negócio, porque a gente fala tanto de, vamos ver como é que fica Pedro e Gabigol juntos, vamos ver como é que é. E aí ele chegou disposto a isso, e aí vai, bota, o Pedro faz o dele, e aí na entrevista ele fala assim, mas é um jogador com pouca mobilidade para como a gente está pensando em montar esse time. Já é um sinal para o Pedro outra vez? Mas é interessante isso, eu ia falar exatamente dessa declaração dele. Porque se o Pedro ficar estático, fica difícil e mais fácil para os marcadores. A partir do momento que você começa a se movimentar, o Pedro tem algo que outros jogadores não têm, que é a proteção. Ele sabe, ele é grande, ele protege bem, ele sabe girar em cima dos zagueiros. Então você imagina isso potencializado. Como? Com movimentação. Você recebendo a bola, muitas vezes, os espaços, né, ali curtos, ou senão você tendo mobilidade para fazer uma tabela com o Gabigol. Porque em determinados momentos o Gabigol não vai conseguir fazer essa bola chegar exatamente centralizado dentro da área para poder o Pedro poder servir como referência ali, para fazer o 1-2, ou o próprio Arrascaeta. O que acontece? Quando você tem um jogador forte como o Pedro fisicamente, Sim, e você tem a possibilidade de movimentar, você cria espaços justamente para que todos possam jogar. Então você tem a possibilidade de criar novas situações. A partir do momento que você é um jogador forte, pesado e fica parado, fica estático, você dá a possibilidade, um marca e um sobra, que fica praticamente dessa forma, e ao mesmo tempo você preenche os espaços com os marcadores que estão ao seu lado. Então fica muito mais difícil para você encontrar os espaços para que o time possa jogar. Quando você tem mobilidade, você potencializa a sua qualidade. E aí cabe ao jogador entender, né? O que o Paulo Sousa está tentando fazer é mostrar para ele, Pedro, talvez, sabe por que você não ficou na Europa? Porque você não tinha essa mobilidade que eu estou pedindo para você agora. Porque talvez se você tivesse essa mobilidade, talvez você estaria jogando na Europa e não no Brasil. Porque lá existe esse tipo de situação. São poucos, tem jogadores que têm esse porte físico, sim, mas tem mobilidade. Os caras correm, procuram abrir um pouco mais de espaço. E eu acho que isso que ele está tentando dizer ao Pedro. Quanto maior a sua mobilidade, maior a possibilidade de você jogar, porque aí você vai ter a possibilidade de dialogar com o Gabigol. Qual é a grande questão, né? A grande pergunta aqui, por que o Pedro e o Gabigol não jogam juntos? Porque o Pedro ocupa um espaço onde o Gabigol vai sempre finalizar, vai estar sempre dentro da área. Então essa mobilidade é justamente para tirar o Pedro dessa condição de só joga dessa forma e dar a ele a possibilidade de jogar para a equipe. Então isso é ótimo. Se eu sou o Pedro, eu absorvo isso com a maior rapidez possível para entender que eu posso jogar. Até porque é rapidez mesmo, né? Porque assim, tem o Bruno Henrique para voltar para esse time. Aí a questão ele vai dar esse tempo ao Pedro para se recolocar e entender que ele precisa se movimentar de outra maneira, ou ele vai simplesmente optar pelo Bruno Henrique? Só para a gente não perder aí minutos com os dois em campo, né? E com só um dos dois em campo, o número de gols é igual e a média de minutos para fazer um gol, ela é menor quando os dois estão em campo ali, 25,6. Ou seja, não é que não dá, é que tem uma outra opção aí batendo na porta também, que é o Bruno Henrique se recuperando de uma lesão. O Bruno Henrique não é opção, né? Ele não, opção que eu digo pro treinador que tá fazendo ainda o time com a cara dele. Não, eu tenho uma opinião desde o início que não dá, com esse jeitão do Pedro, não dá pra jogar. Era como o Diego Costa e o Hulk, também não ia funcionar, entendeu? Como não funcionou. Eu acho que isso aí também não funciona. E o Zé deu uma explicação perfeita, né? Que concordo com ele, né? E essa falta de mobilidade, ele explicando que talvez isso tenha sido um impeditivo para que ele tivesse sucesso na Europa. Essa falta de mobilidade facilita a marcação. Essa falta de mobilidade não dá espaço para o Gabriel ocupar o espaço dele, que é onde o Gabriel gosta de estar, porque o Gabriel gosta de fazer gol, é letal dentro da área, tá? Então, eu acho difícil, sinceramente. Eu sempre falei aqui que ter o Pedro no elenco é um luxo. É um luxo, você entendeu? Não acho que vale a pena. É que hoje o Flamengo desvalorizou tanto o Pedro que ele não consegue vender o Pedro pelos 14 milhões de euros que ele comprou. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele desvalorizou o ativo dele. Entendeu? Então, eu acho que... Enfim, a minha opinião é essa. Desde o começo, eu nunca achei que dava para jogar, entendeu?
E ainda acho que não tem... Não, uma situação de jogo. Agora estou precisando de um cara lá dentro, porque o jogo está intrincado, você põe o cara para jogar. Mas é muito luxo, hein? Pagar 14 milhões de euros para ter um cara para entrar de vez em quando, hein? Você vê, um pouco nas devidas proporções, não estou dizendo que são iguais, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, o próprio Lukaku, e aí já aproveitando o Chelsea, é um cara forte fisicamente. Sim. Só que é um cara que o tempo todo, se você... Sim. Ele está procurando os espaços, ele está incomodando os zagueiros. É lento, né, Zé? Entendeu? Ele tira essa facilidade dos zagueiros e coloca preocupação na cabeça dos zagueiros. A partir do momento que você fisicamente, você é forte e você tem a possibilidade de se movimentar, o zagueiro, poxa, meu Deus do céu, o cara é forte, está se movimentando, vai ser difícil de marcar. Agora, se ele fica parado, você pega um bom zagueiro e você pega um cara que faça uma boa leitura em termos de cobertura, se torna mais difícil para o Pedro. E aí facilita para os adversários. Então, esse toque que o Paulo Sousa está pedindo para ele, que é de se movimentar, ter um pouquinho mais de mobilidade, pô, é sensacional, é fantástico. Porque vai ajudar o Pedro na carreira dele, não é só no Flamengo, não, é na carreira dele. Sim, aí o Lukaku, né, que foi mencionado, era um cara, ele lembra muito o Adriano. O Adriano era assim, grandão, mas ele se mexia o jogo inteiro. Sim. Ele se mexia o jogo inteiro. Você viu o Adriano em todos os lugares do campo. Se você observar, pode ser até um olhar equivocado na minha parte, os movimentos do Pedro são lentos. Ele é lento para girar uma bola, para fazer para dar um drible, para proteger. Ele até sabe que ele é forte. Ele tem noção do que tem que fazer. Mas ele tem dificuldade de locomoção. De movimentação. Mas assim, movimentação. O que pra mim mais falta nele é ritmo do que velocidade. Pode ser. É ritmo. Tá sem ritmo. Pode ser. Ele é um cara que... E aí também não é jogando que ele vai pegar esse ritmo? Perfeito, é exatamente isso. A questão toda é como que ele vai jogar. Vai então insistir na dupla? Eu acho que dá pra jogar. Eu acho que dá pra jogar. A questão toda é que talvez o Paulo não enxerga assim. Né? Se ele já dá esse recado, ele é meio lento, meio aqui, meio acolá... É o que o Zé falou na semana passada, eu tô com ele. O staff do Pedro tem que começar a dar uma acelerada na vida dele. Ó, foi o quarto jogo, não foi, do Paulo Sousa agora? Quarto jogo treino, né? Que seja, mas o que eu acho que é assim, o Pedro precisa talvez de um tempo que os outros jogadores demoraram a... Vou ter que puxar aqui. Gols, é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele precisa talvez agora de um tempo que os outros jogadores tiveram, porque estavam, né, desde o primeiro jogo, a maioria foi rodando ali, mas acho que o jogo de ontem foi o primeiro jogo que conseguiu mostrar um grupo, um coletivo, cada um entendendo um pouco melhor a função que o treinador vai precisar que eles desempenhem para esse modelo de jogo. Porque ele já deixou claro o seguinte, o meu modelo de jogo é esse. Eu vou pegar essas peças, vou distribuir aqui, vou ver como elas se encaixam. Por exemplo, o Everton Ribeiro jogou muito bem na ponta esquerda. Ô Dani, uma coisa que eu acho é o seguinte, o nível de competitividade do Campeonato Carioca é muito baixo. É muito baixo. Entendeu? Então, se você pegar os times que estão na Série A e B do brasileiro, por que eu falo Série A e B? Porque os dois campeonatos têm o mesmo formato. 20 times, 38 rodadas. Então, se você pegar o Rio de Janeiro, tem 4 times na Série A e Série B. O Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco está na Série B. Você sabe quantos times de São Paulo tem na Série A e B? 9. Mais da metade do campeonato. Dos times que participam do campeonato. Você tem 5 na Série A. Você tem Ponte Preta, Guarani, Novo Horizontino e Ituano na Série B. Então, mas é por isso que eu tô aqui, Paulista ó, te falando... dá. Então, só desculpa, Dani. O Campeonato Paulista serve de referência. Serve de referência. O Campeonato Carioca não serve. Jogar com Nova Iguaçu, você mesmo citou, a gente até brincou com você. Mas como é que você vai testar? Que conclusão que você tem num jogo que você jogou contra o Nova Iguaçu? Então, mas é por isso que eu não estou aqui falando, nossa, uma goleada de 5-0. Você chegou aqui hoje de manhã falando assim. Foi uma goleada de 5-0 contra um time modesto, mas é o que tem por enquanto para ele colocar a característica dele. Mas é por isso que eu estou tentando olhar o Flamengo. Como o Flamengo está entrando nesse desenho. O Flamengo está treinando e se encaixando. É um fato, ponto. Ele vai ter nesses jogos menores, entender o que ele vai precisar para alinhar o ritmo de jogo, a competitividade... para pegar o Atlético Mineiro e ter a primeira referência do que vai ser o ano dele, aí trabalhar, obviamente, para a primeira fase da Libertadores. O ano do Flamengo começa em abril. De verdade, começa em abril. Ele vai ter um teste agora na Supercopa, mas ano, de fato, vai começar, agora o bicho pega, abril.
a partir de abril, Libertadores casando com o Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca ou estadual, mesmo até dos times de São Paulo, por mais que haja uma... Mas pro treinador pega, hein? Claro, exatamente. Se o treinador não encaixar aí o time... Sim. E é o tempo que ele tem agora para fazer esse encaixe. Tomou do Fluminense. Se tomar uma pancada do Atlético Mineiro... Por isso que ele tem que usar isso para treinar o time. Eu te pergunto, hoje, você sabe qual é o time titular do Flamengo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Zé, em tese, o time titular do Flamengo só não é escalado até porque alguns estão machucados. Não, mas quantos zagueiros? Zagueiros mesmo na linha de 3. Você sabe, 3 zagueiros? São 2 zagueiros e Eu um acho que o lateral? Felipe zagueiros Luiz e um está nessa lateral. linha. O Everton de Ribeiro vai três. jogar... Ele vai fazer o Felipe... Ou vai jogar na direita? É o Marinho titular? O Everton vai para a esquerda, É pelo o que eu estou Gabigol entendendo. centralizado? É o Arrascaeta? Você não sabe. A gente não sabe. Zé, Ele já testou várias O formações. ideal dele, em tese, está me desenhando em condições, tá? Davi Luiz, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Não, olha só, Everton esquece Ribeiro. o Rodrigo Caio agora. A gente não sabe quando o Rodrigo Caio vai ter condição de assumir posição nesse Nós time. vamos pensar agora, para esse Então, momento. tem Então que vamos pensar lá. no Davi Luiz, em Mas Felipe o Davi Luiz Luiz vai jogar a Supercopa? Para mim, creio que joga. Daqui 2 jogos? Tem mais um jogo e essa Ele não jogou esse ano ainda, vem de férias. Esse ano não jogou até agora e vai jogar de titular contra o Atlético. Bom, mas ele foi assim na final da Libertadores, lembra? Que ele também veio de lesão, fez meio tempinho e jogou. Mas né? ele já tinha mas fez meio anteriormente tempinho, né? jogado. Fez meio tempo. A Mas, inatividade Deixa eu botar dele mas tá outra tudo bem, opção. é uma Ó, interrogação. Antes de você desenhar, Mas deixa tudo só bem. eu botar outra opção, porque o Fabrício Bruno estreou, então é mais uma opção para a zaga, para ele não precisar colocar o Isla improvisado, enfim, né? Tem mais um zagueiro ali. Vamos ver como é que foi essa estreia, que aí a gente tenta desenhar esse time e o tanto que ele está pronto para um jogo como a Supercopa. Coloca aí pra gente, Fabrício Bruno, por favor. Aí, ó, ficou os 90 minutos em campo, passes certos. Foi o primeiro no time em passes certos, segundo em desarmes, segundo em lançamentos, cometeu só uma falta. E foi um jogo bastante faltoso, não foi um jogo pouco faltoso, não. E ele comete só uma falta, então esse é o início do Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo. Futebol na ESPN é um oferecimento de Sportingbet.tv. Claro. E Sal de Fruta Eno. Tá aí, ó, era pra te dar mais uma opção. Tá na tela a opção. Não, então agora tem o Fabrício Bruno pra essa linha. Você já colocaria ele aí como titular? Ele chegou para isso, né? É o que você falou. Se o Rodrigo não tem Caio a menor condição e é uma grande incógnita o tempo, então Davi, Fabrício, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, William Arão, Andréas Pereira e Isla. E lá na frente, Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Peraí, Everton Ribeiro... Everton Ribeiro como ala pela direita? Ala esquerda. Ala esquerda. William Arão e quem no segundo volante? Andrés. O Andrés? O Andrés não jogou ontem. Você acha que é porque ele já tem certeza que o Andrés é um dos titulares, está fazendo outros testes? Ele entende. Eu vou tentar colocar um time que mais ou menos possa ser o ideal. O Bruno vai ter condição para o jogo contra o Atlético? Thiago Porque o Bruno está machucado. Exatamente, naquela linha do Davi Luiz. Né? Ele faz tempo que ele não joga. Então, faz tempo que ele não Thiago joga. Maia, Então. ele pediu para comprar, hein? O Flamengo não ia. Sim. Ele foi lá e falou assim, não, pode comprar que eu quero esse jogador. Então, mas é o que eu estou falando, mas pelos desenhos recentes, ele tem jogado mais com o William e com o Andrés. Né? Um meio campo mais leve. Com o Everton fazendo a beirada. Bom, é uma opção. Você abriu a possibilidade do Thiago Maia entrar no meio campo. Também. Entendeu? Ou o Thiago, você faz o Thiago de base de zaga e sobe o Arão também. Que aí você ficaria com dois zagueiros atrás, que de fato não são zagueiros. Você ficaria com um zagueiro, Davi Luiz. Ou o Fabrício Bruno, não sei. O Arão e o Felipe Luiz. Eu gosto mais disso. Porque são jogadores que têm noção de marcação. Eu me baseio... São bons no jogo aéreo também. Nessa escalação eu me baseio muito do que pode ser o que você falou daqui a 2 jogos. O Bruno Henrique tem mais condição de jogar que o Davi ou o Davi tem mais condição de jogar que o Bruno? Para mim, me parece que mais o Davi está sendo trabalhado. Os dois estão em recuperação de lesão, são né? Mas nesse momento talvez o Davi Luiz esteja mais pronto fisicamente. Sim, mas aí eu também vou colocar uma questão. Davi Luiz chega para jogar uma partida, 2, depois fica 3 de fora, depois joga mais 2, mais 3, fica 3 de fora. Como é que funciona? É por isso que eu acho que com o que ele tem na mão, ele está pensando em montar um time dessa maneira. Ali, o Fabrício, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, não sei se se eu não tenho nenhum dos dois, se eu não tenho nenhum dos dois, eu, obviamente, nessa escalação faria Fabrício, Thiago Maia e Felipe Luiz, ou o Arão no caso, porque o Arão é mais alto que o Thiago.
e subiria o Thiago Maia para o meio campo. O Arão ontem foi a primeira vez que ele coloca o Arão recuado, então, né? Ele não tinha feito isso ainda. Então faria exatamente isso. Faria o Fabrício Bruno, Arão e Felipe Luiz, com Everton Ribeiro lá na esquerda, aí vindo na sequência Thiago Maia, Andreas Pereira e o Isla, e lá na frente Gabriel, Pedro e Arrascaeta. Sem o Bruno Henrique e sem o Davi Luiz. Se eu tenho à disposição ambos, eu inicio com ambos. Eu inicio com o Bruno Henrique no lugar do Pedro e inicio com o Davi Luiz no lugar do Thiago Maia. Só para destacar aqui, golaço de falta feito do Arrascaeta. Thiago Maia. Você avançaria o Arão? Avançaria o Arão por dentro. Eu ficaria com um zagueiro de mais saída, que é o Davi Luiz, ficaria com um zagueiro de sobra, que é o Fabrício, e espetaria o Felipe Luiz pela esquerda. A pergunta que não quer calar, quem está mais pronto para a decisão da Supercopa, né? Porque o Mohamed pega um time construído, campeão, assume e dá a cara dele, o trabalho dele. Opa, é verdade, a notícia já pintou aqui no telão, a gente vai falar disso depois do intervalo. Mancini não é mais o treinador do Grêmio, o Grêmio está lá com um ano de Série B pela frente, daqui a pouco a gente vai falar disso aqui em detalhes, mas antes eu quero saber quem é que está mais preparado para essa Supercopa, porque é isso, um tem um time campeão, o outro talvez tenha ainda muitas peças ali, mas o técnico é novo da mesma maneira. É óbvio, o técnico é novo. Está mexendo menos que o Flamengo. Exatamente. Ah, sim, isso sim. Está mexendo menos. Ele pode fazer, eu quero movimentações diferentes dessa. Mas o time tá lá. O Flamengo é um time remendado agora. Remendado? Sim. Tem hora que tem o Davi, tem hora que tem o Pedro, tem hora que não tem ele, tem hora que tem o Arão não joga outro, você não sabe. É remendado ou está em construção? Eu acho que eu diria que o Flamengo parece uma coxa de retalhos, o time não está pronto, eu não sei. Foi o que o Zé falou. Ninguém sabe como vai jogar o Flamengo. Ninguém sabe. O Atlético está pronto. Tá tudinho pronto. O Flamengo tá em reconstrução, né? Ele tá mudando uma forma de jogar. Talvez ele tem uma base. Ele tem uma base de atletas, né? Mas é uma base que vai mudar a plataforma. Pra você reconstruir alguma coisa, você precisa ter uma base. Eu não sei se o Flamengo tem. Eu não consigo enxergar isso. A base que é 3 zagueiros, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-4-3. Até porque ele variou, né? Ele jogou com um zagueiro e 2 laterais improvisados como zagueiro, ele jogou com 3 zagueiros. Você não sabe. Eu falava da seleção polonesa que você ficava bravo, cara, você tá trazendo a seleção polonesa. Porque ele trabalha assim. Ele varia muito dentro da plataforma de jogo dele as características das peças que ele vai pôr em campo de acordo com o adversário. Sim, eu concordo. Eu não sei se ele vai conseguir ter essa facilidade de mexer tanto assim nos campeonatos que ele vai disputar lá na frente. Não, tudo bem. Só estou dizendo que ele trabalha assim. Você vai ter não é uma surpresa para mim. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Campeonato Carioca, não te dá essas possibilidades de fazer tantos testes assim, não. Sim, eu entendo. Por isso que eu estou falando. Mais complicado, mas ele é um cara que... Sabe o que seria bom pro Flamengo? Disputar o Campeonato Paulista. Entendeu? Quer mudar o Você levantar embora depois dessa? Porque o cara, olha que perda de tempo. Não é perca, hein, pelo amor. Essa palavra não existe, gente, pelo amor de Deus. Perca não existe. Essa palavra não existe. É perda de tempo. Olha que perda de tempo. O Flamengo joga no Campeonato Carioca, querendo se arrumar para a Supercopa, querendo se arrumar para a Libertadores, querendo se arrumar para o Brasileiro. Pré-temporada, não é isso que vocês falam? Que o estadual é pré-temporada? Pré-temporada de 4 meses, já é demais, né? Aí já é demais. Sim, pré-temporada de 2 meses. O Flamengo precisa disputar o Campeonato Paulista. É a melhor coisa que podia acontecer para ele. Eu tenho minhas teses que, obviamente, para mim o estadual ele tem que passar por uma reformulação para mim que eu jogaria em séries nacionais. E talvez, acho que o mais legal que pudesse ter, se tivesse no mundo ideal, você ter um torneio de tiro curto entre fevereiro e março, que era um Rio-São Paulo, que é muito bacana, você faz aquele embate e tal. Exato. Esse aqui. Mas o Rio-São Paulo daria grana. O Campeonato Paulista paga muito. Sim. Você não consegue tirar o Campeonato Paulista do calendário. Não consegue. Os outros campeonatos eu concordo com você. Até porque tem time que só se prepara para o estadual, né? A gente e outra coisa, eu acabei de falar, você tem 9 times em 16 que disputam o Campeonato Paulista, que estão ou na Série A ou na Série B. Tá, agora volta aqui para a Supercopa. Então vocês estão me dizendo que se fosse para dividir ficha aqui, era 9-1 no Galo, é isso? Não, eu não falei isso. Não. Não falei. Mas não, um time tá pronto, o outro não tem nada, o outro não sei o quê. Vocês estão botando 9-1 no Galo aí. É um jogo, mas o Flamengo vai se mobilizar em campo. Daria hoje 6-4 pro Atlético. Exato. 7-3, vai. 7-3. Eu vou no 6-4 Atlético. Eu no 6-4.
Mas o favoritismo para vocês três é todo do Atlético, então? Sim, porque ele tem uma estrutura mais pronta que a do Flamengo. Radicalmente está mexendo menos. O Atlético talvez não está mudando a forma de jogar na plataforma. A plataforma que eu digo, gente, é o sistema de jogo e como que você se encaixa nele. O Flamengo está mudando o que ele vinha jogando. Ele está em um outro sistema, com peças sendo improvisadas em uma outra função e tentando encaixar um novo formato. Então o Flamengo está com mais mexidas, com mais tempo de reconstrução e de entrosamento em relação ao Galo. Essa é uma diferença. E isso não quer dizer que o Flamengo é mais ou menos incompetente. Não, ele está se reajustando a uma nova forma de jogar futebol e sair, talvez, de um time que estava já batido em suas decisões dentro de campo. Só queria falar uma coisa. Eu gostaria de pedir aqui encarecidamente à CBF que cuidasse do gramado da Arena Pantanal. Porque ele é fundamental. São 2 dos melhores times do futebol brasileiro. São times que jogam futebol, que colocam a bola no chão. É um jogo rasteiro, tá? Um jogo de toques, um jogo vistoso e bonito. Para você poder fazer isso, o gramado tem que estar bom. O gramado tem que ser um gramado igual ao do Morumbi, da Vila Belmiro, do Itaquerão, do Allianz, da Arena da Baixada em Curitiba, do Beira-Rio, nem do Maracanã, porque o Maracanã também não tem gramado bom, e nem do Engenhão. Precisa ter um gramado. É um jogo, sabe, emblemático da nossa temporada. Teoricamente, é o jogo de abertura da nossa temporada. Então, CBF, olhe com atenção para o gramado da Arena Pantanal. Você já comprou a passagem? Eu não tenho nada com isso. Como assim? Eu queria dizer o seguinte, vocês estão colocando mais uma pimenta nessa Supercopa, porque já tem a questão da escolha do estádio, tem as diretorias trocando farpa, e agora vocês três aqui, faz um GC aqui para mim, por favor. Comentaristas do F90 dão favoritismo ao Atlético. Só para o pessoal de casa poder printar, né? E aí, enquanto isso, Zé Elias, você está contribuindo por quê para esquentar esse clássico? Não, eu estou falando dentro daquilo que eu estou observando, né? Ela gosta de jogar. Ela gosta. Não, sabe o que aconteceu? Ela está desse jeito, porque ela foi comprar passagem e não achou. Não tem mais. Ela não sabia se é para Brasília, para Cuiabá. E de carro não dá para ir para Cuiabá, porque é muito longe. É que assim... Eu gosto é mais perto de um bom jogo de futebol, mas é mais perto que para Montevidéu. Do Galo, eu não vou. Não é de carro, não é desculpa, porque Montevidéu e Cuiabá é mais perto. É mais perto. Mas nós estamos analisando aquilo que nós estamos vendo. A realidade é essa. O Mohamed, né, o Turco, está mexendo pouco na equipe do Atlético. E isso facilita para você jogar. A equipe do Flamengo vai sendo testada, vai sendo observada, e o Paulo, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, cada treinador tem a sua maneira de enxergar futebol. O Paulo está mudando tudo aquilo que existia no Flamengo. O Paulo está mudando. Só você vê, posicionamento de Everton, posicionamento de Gabigol, posicionamento de Pedro, 2 zagueiros e quer dizer, 2 laterais e um zagueiro, às vezes 3 zagueiros, um volante, 2 volantes, um com a perna esquerda, um com a perna direita, os 2 bate e volta, o outro um pouco mais centralizado, o Diego já não é mais volante, o Diego já é mais meio atacante. Tem muitas coisas que ele está testando e é natural para ele conhecer o time. O Mohamed é mais um pouco, eu acho que ele é mais tradicional. Ele viu e entendeu, opa, peraí, eu vou mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque talvez esteja mais próximo a visão dele de futebol do que ele encontrou no Atlético. Opa, não preciso mudar tanto, porque a minha visão de futebol, eu posso fazer alguns pequenos... Tanto tempo aí. Sim, aqueles dados do Cuca, né? Sim, então, se fosse daqui mais um tempo, a diferença seria menor. Eu acho que sim, porque aí já teria um conhecimento maior do Paulo. Eu acho que o Paulo precisa fazer jogos mais fortes para que ele possa ser testado. Paulista, já te falei. Entendeu? Porque assim, de novo, respeito o Campeonato Carioca, porque é o campeonato que tem que ser disputado. Mas as exigências que são feitas ao Flamengo nesses jogos são totalmente diferentes de uma exigência contra o Atlético Mineiro. Sim. É só ver o que aconteceu contra o Fluminense, que vai jogar o mesmo campeonato, que tem os jogadores quase que com a mesma, em determinadas posições, com a mesma qualidade, mas se não tem a qualidade, acabam compensando justamente porque você vai jogar contra o Flamengo, você joga o jogo da vida, né? E nós vimos o que aconteceu. Então, acho que se fosse daqui um mês e meio, talvez o Flamengo estivesse mais próximo daquilo que nós possamos falar assim, não, 6-4 Flamengo, 6-4 Atlético, um confronto mais equilibrado. Você pega, por exemplo, o Mirassol. O Mirassol não está nem na Série A e nem na Série B. Ele é treinado pelo Eduardo Batista. Sim. Pelo Eduardo Batista. Até ontem estava treinando time grande. Exatamente. Vai jogar contra o Mirassol. É difícil jogar com o Mirassol. É um time arrumado. Arrumadinho. Entendeu? O Flamengo pode ganhar de 5 do Mirassol jogando em volta redonda? Pode, claro que pode, porque tem time para isso.
mas vai ter dificuldade. O jogo não vai ser tão fácil. Estou citando um time do Campeonato Paulista que não está nem na Série A e nem na Série B. Você entendeu? Sim. Então é por isso que a gente fica naquela dúvida. Entendeu? Ah, mas o Atlético Mineiro também está disputando um campeonato onde na Série A e B só tem 3 times. Cruzeiro, Atlético e América. É verdade. Mas só que o atleta está pronto. Tá pronto. O que tem que ser brifado para o técnico europeu que chega ao Brasil é que, se talvez para eles as supertaças, essas copas de menor expressão, elas são mais assim, glamurosas do que algo de fato competitivo, é que aqui no Brasil isso é levado a sério, bastante, tá? Ah, mas eu falei isso aqui outro dia, falaram, não, se perder a Supercopa tá tudo bem. Não. Eu levo a sério. Não é para ser fim de feira, entendeu? Não é isso. Se perder a Supercopa, você tem que olhar o trabalho, o que vem pela frente. Mas você tem que trabalhar para esse primeiro jogo, para o primeiro degrauzinho. Então, tanto o Atlético como principalmente o Flamengo, e o Atlético, ele, entre aspas, está mais calçado em relação a isso, porque tem um técnico argentino, a gente sabe que esses caras na Copa do bairro da esquina, eles jogam achando que é o Mundial de Clubes, e acho isso fantástico, por isso que eles têm tantos torneios na história e os clubes com tanto potencial competitivo, é de trabalhar em relação ao que esse primeiro jogo simbolicamente pode significar até para a confiança na temporada. E isso vale muito. Então, o que o Atlético tem feito? O Mohamed chegou faz 2, 3 semanas ao Galo, não dá para você em 2, 3 semanas mudar uma plataforma de jogo. Então, assim, calma, eu vou herdar com muita dignidade, não é feio isso, o que o Atlético trouxe de bom da temporada passada. Ainda mais num time campeão, né? Vou mexer o menos possível para jogar um jogo que vai ser importante, que o torcedor entende que tem um peso, da forma menos inventiva, e a partir disso eu talvez consiga ter mais um respirinho até abril, quando de fato entrar a Libertadores, para ir aos poucos mudar meu time. O Flamengo já está radicalmente num tempo mais curto, também até de pré-temporada, porque a gente sabe que o Paulo demorou para chegar e tudo mais, já mudando muito para um jogo que era muito rápido de acontecer. É porque ele não está pensando nesse jogo, ele está pensando na temporada como um todo. Aí que tá anotado já. Está anotado que o favoritismo é do Atlético Mineiro. Nossos comentaristas já colocaram aqui. A gente tem que fazer o intervalo. Fecha aí. Não, é que ela tá fechando a passagem aí. Talvez o Paulo poderia pegar o que já desde o ano passado não era ruim no Flamengo e organizar o que o Renato não fez. Ele tá mexendo demais. E aí depois mas ele tá botando a cara dele pensando na temporada inteira. Porque se ganha a Supercopa e depois também no mundo do time, você tem 10 segundos. Mas ele, provavelmente, quando ele sentou com o Braz lá na Europa, é o seguinte, Braz, eu vou mudar tudo. É o meu jeito de ser, posso trabalhar? Pode, fica tranquilo. Nós queremos isso. É isso que está acontecendo. Exatamente, pensando na temporada e não nesse jogo da Supercopa. Mas a Supercopa está aí e os nossos comentaristas disseram que o Atlético Mineiro que é o favorito.